Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui estou mais uma vez para a gente poder fazer um resumão, para a gente poder fazer uma revisada da aula de materno-infantil, né? Ou seja, pediatria. Nós tivemos a aula presencial no sábado, foi marcado, foi dito todo aquele conteúdo que vocês tiveram. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, falar um resumo sobre aquilo que vai ser cobrado na nossa avaliação, aquilo que nós vamos fazer na nossa prova escrita, para a gente poder ter um teste dos nossos conhecimentos. Como eu falei para vocês, materno-infantil é uma disciplina voltada à pediatria, voltada à saúde da criança, aos cuidados que nós devemos ter com as crianças hospitalizadas, à assistência de enfermagem adequada. E nós falamos no início da disciplina sobre o ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é um estatuto? É uma norma, é um documento que nós temos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal, foi criado pela Lei Federal 8.069 de julho de 1990. O que o Estatuto da Criança ele diz para nós, né? Cabe ao poder público, comunidade, sociedade, dar prioridade ao atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Então, vocês puderam observar, vocês têm aí, né, que toda criança ela tem o direito à vida, saúde, educação, esporte, lazer, alimentação. São direitos da criança. Exemplo, toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, cor, sexo ou religião. Toda criança tem direito à proteção especial para os seus desenvolvimentos físicos, mentais, sociais, dentre vários outros direitos, né, que são estabelecidos pelo Estatuto, que tem as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, vocês também precisam conhecer um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? O que tem a ver, né, professor, o Estatuto da Criança e do Adolescente comigo, que sou técnico em enfermagem, que sou enfermeiro, tem tudo a ver. Nós, profissionais da saúde, nós temos que ter conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os direitos da criança e do adolescente. Até mesmo porque no nosso trabalho, no dia a dia, onde quer que vamos trabalhar, que trabalhamos, nós vamos deparar constantemente com situações de violência infantil, por exemplo, estupro, né, maus tratos, isso sempre a gente vai ter, infelizmente. Então nós temos que estar preparados enquanto cidadão acima de tudo, né? Colocamos na nossa mentalidade uma coisa, além de sermos profissionais da saúde, nós também somos cidadãos. E cidadão, ele precisa conhecer os direitos, precisa conhecer os deveres, precisa entender um pouco de lei também, tá? Então, eu gostaria que vocês dessem uma boa estudada a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando é que ele foi criado, qual o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que vocês também conheçam alguns direitos da criança e do adolescente que estão lá no Estatuto da Criança, tá certo? Gostaria que vocês estudassem isso também. Outra coisa que vocês precisam estar atento é a respeito das fases da infância. Como nós falamos, a primeira fase, até os 2 anos. Segunda infância, 2 aos 6 anos. Terceira infância, dos 6 até o início da puberdade. Preciso que vocês também entendam o que é a puberdade, que período que é esse na vida da criança. Que transformações acontecem, né? Sabemos que é um período entre 8 e 12 anos e que os sinais manifestam o quê? A transformação do corpo, tanto do menino quanto da menina. Esse é um período importante também que nós, profissionais da saúde, necessitamos entender, até mesmo para trabalharmos na promoção da saúde, né? O que é a promoção da saúde? É a gente promover ações que desenvolvam, que requerem uma boa saúde, um bom desenvolvimento dessas crianças e dos adolescentes, né? Seria esse período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e também a aceleração do crescimento, levando ao início das funções reprodutivas, tá? Também vocês precisam entender qual que é a importância da família na vida da criança, né? Como a família ela pode colaborar, contribuir para que a criança ela desenvolva, ela cresça, não só fisicamente, com nutrientes, com uma boa alimentação na escola, mas também como que ela cresça psicologicamente. Porque quando nós falamos em violência contra a criança e adolescente, nós não falamos somente de violência física, nós também falamos de violência
psicológica. Existe aquele grande problema da violência psicológica. Maus tratos não significa somente espancamento, por exemplo. Maus tratos mentais, né? A forma que a família, a forma que nós agimos mediante uma criança, aquilo que a gente fala, como eu sempre falo, as palavras elas têm poder. Então também violência psíquica é muito importante, né? Porque existe uma grande importância do convívio da criança com a família. Sem o afeto de um adulto, o ser humano, enquanto criança, não desenvolve a sua capacidade de confiar e se de relacionar com o outro. Então, esse crescimento psíquico, mental, esse desenvolvimento social, né? Depende muito da família, do ambiente, da escola, de uma boa educação. E nós, profissionais da saúde, nós estamos inteiramente ligados a tudo isso junto com a família, tá? Então nós estamos aqui falando de pediatria, de criança, mas essa questão de convívio familiar, ela engloba todos, né? Principalmente infantil. Nós também, eu gostaria que vocês também estudassem sobre o alojamento conjunto pediátrico. O que é isso? Né? O que é um alojamento conjunto pediátrico? É o envolvimento e participação dos pais, né, que trouxeram transformações na assistência à criança hospitalizada. Né? Essa presença do pai, essa presença da mãe junto com a criança hospitalizada interfere totalmente no desenvolvimento, na recuperação dessa criança. Então vocês também dão uma estudada sobre esse alojamento conjunto pediátrico, qual que é o objetivo, por que existe isso, quais os impactos que isso causa na vida da criança, né? Por que a presença da família junto à criança hospitalizada interfere no melhor desenvolvimento da saúde da criança, né? Numa cura mais propícia, digamos assim. Porque minimiza o sofrimento da criança. Porque fortalece a ação, a reação mediante o tratamento da criança, tá? Vocês também vão dar uma estudada sobre a humanização à criança hospitalizada. Quando nós falamos de humanização, nós falamos de todos os setores, todos os pacientes, todos os parâmetros. A humanização ela é primordial na assistência à saúde, na assistência aos pacientes. Mas falando aqui, nós vamos falar da humanização à criança hospitalizada. A forma que o profissional de saúde vai assistir essa criança, né? Precisamos ter características para trabalharmos em pediatria, um bom humor, uma boa comunicação com a família da criança, para estar conversando, para estar interagindo, né? A gente não vai chegar para prestar uma assistência a uma criança de cara emburrada, porque teve um problema em casa ou vice-versa. Nós temos que ter um perfil em pediatria. Que perfil é esse? A gente conquista ele. A gente aprende a ter esse perfil no dia a dia, para minimizar o sofrimento da criança, para que ela tenha a sua recuperação satisfatória dentro do hospital, tá? Então, nós temos aqui alguns caminhos também, efeitos que essa humanização sobre as crianças impactuam, né? Por quê? Existem também efeitos que causam nas crianças que estão no hospital dor e desconforto, retardo do crescimento, né? Idas frequentes a médicos e hospitais, necessidade de cuidados médicos diários, menos oportunidade de brincar com as outras. Não é que vai prejudicar a saúde, óbvio. Se a criança precisa ser hospitalizada, ela vai estar lá hospitalizada, acompanhada pelo médico, por toda uma equipe multiprofissional, por nós da enfermagem. Mas isso causa alguns impactos na vida dela, né? Imagina, para nós adultos, quando a gente fica hospitalizado, quantas coisas vêm na nossa vida, né? Na nossa mente. Imagina uma criança inocente. Quantas coisas, né? Ela está perdendo por estar ali no hospital 1 mês, 2 meses, dias. Então, nós da enfermagem somos esse elo principal nessa assistência à criança. Essa humanização ela precisa ser bem feita, tá? Precisa ser bem feita também para com essas crianças, tá? Então, eu gostaria que vocês estudassem também a respeito da importância dessa humanização. E depois nós vimos para a unidade pediátrica. O que precisa ter numa unidade de internação pediátrica, né? Em uma unidade pediátrica, encontramos aspectos diferentes das unidades de internação adulto. Uma unidade pediátrica ela precisa ser montada de forma a atender às necessidades próprias de cada fase da criança,
tanto na parte física quanto na parte humana. Então eu quero também que vocês estudem sobre a estrutura física de uma unidade pediátrica. O que precisa ter lá? Quais os equipamentos, né, que precisam ter dentro de uma unidade pediátrica? O que é o lactário? Para que serve o lactário, né? É uma unidade do hospital que prepara o leite, a distribuição, né, para o recém-nascido. Então, vocês chegando no hospital, vocês vão saber que existe o setor lactário. Para que é esse setor? Né? Qual a função dele? Né? Quais são as características de um hospital pediátrico? O que é isso? Tá? Qual o objetivo desse hospital pediátrico? Então, eu gostaria que vocês estudassem também a respeito disso aí. Tá? Estudem também a respeito dos requisitos básicos para a enfermagem pediátrica. Quais as características de nós, profissionais da saúde, para trabalharmos dentro da pediatria? Ter saúde física e mental, capacidade de observação e paciência, saber manter um humor agradável, ter noção de higiene para poder transmitir para a criança e para a família, gostar de criança e ter responsabilidade e humanização acima de qualquer coisa. Como eu disse, nós estamos falando de pediatria, mas dentro da enfermagem a humanização ela é primordial em todos os setores. Não basta a gente saber toda a teoria, toda a técnica, sendo que nós não temos humanização, sendo que nós não sabemos tratar os nossos pacientes. Dentro do hospital, o nosso paciente, ele é o nosso foco principal. Então, o nosso paciente, ele necessita ser tratado com humanização. Ele necessita ser tratado com respeito. E aqui eu digo, precisamos ter sempre empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, toda vez que eu me coloco no lugar do outro, eu presto uma assistência adequada. Eu presto uma assistência humanizada, tá certo? Então, eu gostaria que vocês revessem isso também. Também vocês podem dar uma estudada, devem, sobre as patologias mais comuns, como desidratação, quais os tipos de desidratação, por exemplo, o que é uma desidratação branda, o que é uma desidratação moderada, o que é uma desidratação grave, o que é isso, né? O que precisa ser feito, o que é um coma, certo? Quais os tipos de reidratação, né? Reidratação oral, o que é isso? Né? Vocês vão estudar também a respeito da desnutrição, quais os impactos que causam na saúde de uma criança desnutrida, né? Algumas doenças, né, por falta de desnutrição, como o marasmo, por exemplo. O que é isso? Né? O que é o marasmo? Então vocês vão dar uma recapitulada em tudo aquilo que nós estudamos na aula presencial. E também eu gostaria que vocês estudassem os cuidados de enfermagem para desnutrição. Quais são os cuidados de enfermagem para crianças que estão lá com desnutrição? Tá? O que precisa ser feito, né? Humanizar o ambiente hospitalar, interar-se da dieta, saber qual que é a dieta adequada, nós já estudamos isso em nutrição e dietética, tá? Estimular o aleitamento materno, que muitas mães nem sabem qual a importância do aleitamento materno. Então, nós da enfermagem, a gente estimula, a gente orienta, né, da importância desse aleitamento materno. Isso também é uma promoção à saúde, né? Controle de peso, de altura, controlar o balanço hídrico, monitorar os sinais vitais, mudança de decúbito quando é necessário, avaliar as condições da pele, atenção às possíveis complicações, avaliar o nível de consciência, né? Verificar a questão de acesso venoso na criança, ter muito cuidado para não ter infecção. Tem muitos acessos venosos em crianças hospitalizadas que causam muitas infecções por falta de uma assistência adequada, né? Então isso tudo eu gostaria que vocês dessem uma revisada, que vocês estudassem a respeito disso. Então a nossa avaliação será basicamente em cima disso. Vocês estudem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância dele. Vocês estudam as fases da infância, né? A importância da família mediante no crescimento da criança. Desnutrição infantil, desidratação infantil, o que precisa ser feito, quais os cuidados de enfermagem, quais as principais doenças, né? As principais patologias. Né? Fala um pouco também sobre a humanização da criança hospitalizada, quais as características de uma unidade pediátrica, o que precisa ter lá, né? Então, eu gostaria que vocês dessem uma estudada, uma lida, assistem de novo, vejam de novo os slides que eu enviei para vocês, dá uma estudada geral, tá?
Lembrando que aquele vídeo que foi passado na aula passada sobre desnutrição infantil, aquele vídeo, para quem fez o resumo, eu considerei meio ponto para acrescentar na nota oficial de vocês, tá bom? Foi feito em sala de aula. Para os demais alunos que não assistiram ao vídeo, não fizeram o resumo, infelizmente fica sem o meio ponto, a prova vale a nota fechada, correto? Mas teremos uma avaliação bem tranquila, então é basicamente isso que eu gostaria que vocês estudassem para que nós possamos fazer a nossa avaliação. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá bom? Uma boa tarde a todos, bons estudos e uma ótima prova que iremos ter se Deus quiser.